Bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou o seu anfitrião, Luca Vendramel, meus amigos me chamam de Yoda. Eu estou aqui com o Zaki. Olá! E o Senhor Genérico. Olá a todos! Bom, hoje nós estamos falando sobre o Adeptus Custodes, no 12º episódio. É aquilo, se você achava que os Ultramarines eram grandes, conheça os irmãos mais velhos dos Ultramarines. Mas antes de começar, pedimos que se você gostar do canal e quiser mais episódios, dá um like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio futuro. Se estiver ouvindo em outra plataforma, dá uma passada no nosso canal no YouTube. O link vai estar na bio do Twitter. Bom, os Adeptus Custodes, eles são... Cara, você pensa... Você sabe que os fuzileiros, os Space Marines, eles já são OP. Eles já são, tipo, os melhores dos melhores, super soldados, muito fodas. Ninguém mata eles. Exceto que eles morrem o tempo todo. Ninguém mata eles. Não, mas isso é Warhammer. Todo mundo é a lore, né? Muito inconsistente. Tem vezes que eles morrem, tipo, que nem baratas, e tem vezes que eles podem matar um planeta inteiro e não tomar um Tudo tiro. depende do bom humor do autor, né? No primeiro livro do... esqueci aquele livro de Guardsman, do Gaunt's Ghosts. No primeiro livro do Gaunt's Ghosts tem Marine morrendo pra Lasgan. Eu que, novamente, né, I call bullshit, mas vamos lá. É aquilo, a única forma do Marine morrer pra uma Lasgan é se ele estiver no vaso, sabe? Abrir assim o compartimento, o cara botar a Lasgan dentro e atirar, daí eu acredito. É uma loucura, cara. Tá louco. Mas tirando isso, pra Lasgan não faz nenhum sentido. Eu dou um desconto que era tipo 99, tipo a lore meio antiga, então ok, mas mesmo assim é estranho, enfim. Talvez. Bom, mas assim, se você achava que os fuzileiros eram soldados foda, que não tinha como chegar mais um nível maior de perfeição de guerra que eles, você estava enganado. Adeptus Custodes, eles são o absoluto melhor que o Império do Homem pode oferecer em questão de guerreiros. Não só de guerreiros, porque eles são múltiplas coisas. Eles não são só guerreiros. Mas eles matam, passam, cozinham. Eles matam, passam, cozinham. Eles fazem poesia? Eles fazem poesia? Sim. É sério? Eles fazem. Literalmente, eles fazem, é canônico. Eles são artistas, eles são poetas, eles são... Bom, antes de qualquer coisa, vamos colocar aqui, começar com uma frase. Uma frase muito boa. Apenas um punhado de custodians ao seu lado. O imperador esmagou os senhores da guerra anarquistas da velha noite e tomou terra para si. Apenas algumas centenas, ele consolidou essa conquista e abateu a revolta dos guerreiros do Trovãoças. 10.000. Exatamente que chance você acha que seus irmãos traidores têm contra nós, moleque? Capitão de escudo Yortakarin Desmodages, durante o interrogatório de Varsidius, o sussurrador. E esse discurso foi seguido com um pé do ouvido que ele deu nele, né? Um pedal claramente é o tipo de discurso que é seguido por um tapa na nuca, assim. Animal. Eu não li esse livro, mas eu tenho certeza que algo do tipo provavelmente aconteceu. Cara, uma coisa que eu acho... um Robinho, né? Eu acho engraçado nessa citação que ele fala a revolta dos guerreiros do trovão. Revolta. Revolta. É uma revolta. Mas é. Os Adeptus Custodes são a Legião Dourada. Eles são conhecidos como os 10.000. Exatamente pelo número que existe deles. Eles antigamente, durante as guerras de unificação, eram referidos como a Legião. Depois eles foram ser referidos como os Legio Custodes. E, recentemente eles receberam o título de Adeptus Custodes. Essencialmente, um Custodes é para um Space Marine o que um Space Marine é para um Guardsman. Esse é o contraste entre eles. Então é evidente que o power gap de um pro outro é absurdo, então. Absurdo, Sim. Absurdo. Sim, eles matam as Tartes hereges com facilidade, comparado com as Tartes normais. Um ótimo exemplo disso é, tipo, tu pega no jogo de tabuleiro, por exemplo, um exército de 500 pontos de Space Marines. Eu joguei esses dias com um cara, ele tinha um exército de Ultramarines e um exército de Custodes. O exército de Ultramarines tinha o quê? Uns 20 modelos, mais ou menos. O de Custodes tinha 7.
A maioria é mais ou menos como você joga Custodes. Eles têm muitas poucas unidades no jogo, mas as unidades que eles têm dão uma porrada desgraçada em qualquer eles são mais raros, mas o que eles têm de raridade eles compensam com um raw power absurdo, né? Tipo... Exato. Eles são raros porque, assim, primeiro que eles são pegos diretamente da realeza, das dinastias e nobrezas da Terra. Sim. Então as dinastias e nobrezas dão as crianças pro Império, e daí essas crianças são transformadas e treinadas para se tornar adeptos Custodes desde a infância. Então não dá pra, pegar de bebês. Balde Custodes, não rola. Não rola. Quanto mais cedo você começar o processo, melhor o resultado final vai ser. Porque assim, diferente dos Astartes, os Custodes, eles são alterados no nível genético, no nível molecular. Astartes, você altera eles no nível físico, inserindo a Gene Seed e fazendo todas as cirurgias. Os Custodes, eles são alterados na base da fundação molecular deles. Se sabe muito pouco sobre o processo de criar um Custodes. Já dá pra saber. E honestamente é interessantíssimo, porque dependendo de como for, é possível, fazer uma versão, mais reforçada e mais poderosa dos Ultramarines, se eles se inspirarem no método de criação dos Custódios, né? Porque o lance das cirurgias é o que a gente falou no episódio sobre os Ultramarines, que é aquela coisa é uma coisa bem seleta, é pra você fazer um Spartan em Halo, ou pra você se tornar um bruxo em The Witcher, sabe? Talvez com uma compreensão de como funciona esse método, talvez dê pra, fazer uma nova versão de Ultramarines ainda mais cabulosos e poder usar essas tropas pra conflitos futuros. Então, recentemente surgiu aí um negócio dos Primaries, mas eles não são exatamente iguais aos Custódios. Eles só usam uma Gene Seed mais pura dos Primarcas. Sim. Mas eles são maiores, literalmente, eles são mais altos fortes, também. Melhores. Eles, quando eles são selecionados pra se tornarem Custódios, assim, é tipo um desfile. Eles fazem um desfile, fazem uma comemoração imensa pra todo mundo e todas as dinastias irem lá apresentar as crianças pra os bebês, na verdade, pra dar pro Império pra se tornarem Custódios. Mas, assim, originalmente, eles foram criados nas guerras de unificação. Ninguém tem certeza exatamente quando ou como, mas eles foram criados usando a prole de diferentes dinastias e nobrezas da Antiga Terra. E, assim, por causa do processo extremamente difícil de criar eles nunca excedem 10 mil. Que já é mais do que um capítulo normal no 41º milênio. Mas para uma legião... A legião, né? E eu acho curioso como que essa ideia dos Adeptus Custodes, ela volta muito para princípios que se via na época de monarquias absolutistas, que era aquela ideia de que os filhos dos reis e os filhos da nobreza, eles eram indivíduos capazes de fazer muito mais coisas, por eles serem filhos de nobres, sabe? Eu acho curioso como que no fim das contas isso amarra num aspecto de fantasia, sabe? De fantasia medieval. Eu acho interessante isso. Inclusive, mas eu acho interessante. Se eu não estou enganado, eles são inspirados na guarda pretoriana, na guarda pretoriana dos romanos. Sim. Os Custódios. Dá pra ver até um pouco pela estética deles. Uma estética um pouco mais, assim, que beira um pouquinho mais em inspirações romanas, e como fã fudido de Dark Souls, alguns deles me lembram uma mistura do Ornstein com o Smough. Quem gosta de Dark Souls, fica aí o Brain Cheese. Você vê, eles, no processo de transformação deles, não é só físico, em questão molecular. Eles são, assim, melhorados em tudo, em questão da mente deles, principalmente, também. A mente contra as loucuras da distorção, dos Xenos e tudo mais. Eles são, assim, alguns dos competidores ficam malucos. E eles aprendem todo tipo de combate existente, todos os princípios da guerra em todas as suas formas, aprendem todos os métodos de assassinato, contra-espionagem, reconhecimento de ameaças, e lidar com a morte conhecido pela humanidade. Também eles expandem as mentes deles em direções mais esotéricas de vez em quando.
Uma diplomacia, política, astrogação, geografia interestelar, história. Quadrinhos, são dominados futebol, em um grau bocha. ridiculamente alto. Quadrinhos, futebol, bocha, vídeos do Casemiro. Truco. Eles sabem muitas coisas. Você vê, por exemplo, nenhum custódio é um psíquico. Isso é uma coisa importante de notar. Não existem custódios psíquicos, psykers. Porque isso é pra protegê-los das aflições da distorção. Porque assim, sendo um psíquico, você é uma pessoa, assim, você tem muitos poderes que você pode exercer como um feiticeiro, como um psyker. Sim. Você também tem muitas vulnerabilidades, como os perigos da distorção. É aquilo, a Warp bota teu cérebro pra jogo, né? É complicado. Ela bota. Se você for frágil, você pode ser dominado por um demônio. Ou você pode ficar maluco com as coisas do caos. O que quase todo mundo é, tipo, raramente existe um Psyker resistente. Você pode acabar criando um Tylerus Durdenus, né? Na sua cabeça. Você vê. Eles são essencialmente mini primarcas em questão de poder. Eles são mortais à idade, praticamente. Podem ficar velhos. Os sentidos deles podem diminuir em qualidade. Mas eles são essencialmente imortais. O tempo de reação em Custodes é de nanosegundos. Os caras, eles ficam assim... Eles têm uma biblioteca na cabeça, como eu já falei. São incrivelmente inteligentes. E eles podem ficar parados como estátuas, guardando o trono. Simplesmente não reagem. Simplesmente não reage. E a biblioteca na cabeça me lembra Sherlock, que o Sherlock tem aquele negócio, aquela rolê do palácio mental. Me lembra aquela biblioteca mental de Kamen Rider Double. Sim, que basicamente é a biblioteca de Gaia, que é o que o Philip usa pra buscar pistas sobre os... Referência de Tokusatsu, que maravilha. Eles são incrivelmente inteligentes. São muito inteligentes. E eles são intelectuais também, como a gente mandou. E o motivo deles serem não é só em questão de ser os melhores que o Império pode oferecer, mas também porque o Imperador confiava muito neles. Eles eram a mão direita do Imperador. Literalmente, esse é um dos apelidos deles. Putz, o Imperador tinha muito braço pra ter tanta mão direita assim. E é uma consideração tão grande que, tipo, no vaso sanitário eterno dele, ele limpa a bunda com a mão esquerda. A mão esquerda são as irmãs do silêncio, né? É uma privada com... É que ele tem um bidê gentil, gente. Ele só, de repente, você só ouve ecoando pelo castelo. Desligou o aquecimento desta merda! Eu vou explode ficar o planeta. Com a bunda fria, pá! Se desligarem o aquecimento do bidê dele, acho que o sistema solar inteiro implode. É aquilo, né? É por que o Caos não interfere na privadinha dele? Porque sabe que eles vão perder se eles fizerem isso. Uma das múltiplas funções do Astronomicon, servir de aquecimento pra bidê dele. O Imperador, ele ia atrás de conselhos dos custódios quando ele estava vivo. A maioria deles tem mais do que 1000 anos, os custódios. Muitos deles estavam vivos durante a heresia, pra ter uma ideia. Uma coisa muito impressionante, porque já fazem 10.000 anos desde que a heresia terminou. Pois é. E é engraçado uma coisa que durante as ilustrações da primeira edição de Warhammer era meio piada lá na primeira edição. Os soldados, eles andavam por aí igualzinho, espartano, tipo, sem camisa, usando uma tunguinha. Uma coisa muito engraçada. É a versão do Warhammer do Clube das Mulheres, né? Tipo isso. Contratando strippers pra lutar as batalhas. Isso. Eram igualzinhos romanos, espartanos e tudo mais. Lembra, tem até uma piada no se o Imperador tivesse um text-to-speech device, que é uma websérie criada de comédia. Tem uma piada onde o conselho dos Custodians, eles são iguaizinhos os Pillar Men de Jojo. Essa vez que eles entram, toca a música.
Uhum. E eles besuntam um corpo com óleo também. Meu Deus do céu. É os espartalhões agora, é isso? Sim. Cara, sério, o genérico, se tu não viu ainda, tipo, assiste, é fantástico. E o melhor de tudo é que, tipo, é extremamente palhaçada, mas ele é muito fiel à lore. Ele consegue ser, tipo, ridículo e fiel à lore ao mesmo tempo. É incrível, incrível. O Texas Speech é fantástico. Uma coisa não anula a outra, essa é a melhor parte. Exatamente. É Warhammer, né? Tipo, é tudo meio babaca. Tudo vai fazer. Eu imagino só os custódios falando, tá frio pra caralho em Belfort Roxo, o cara quer lá sem camisa. Eu vou pedir a conta, eu vou virar fazendeiro, eu não aguento mais. Ô senhor imperador, vai tomar no seu cu. Mandando áudio no WhatsApp, me xingando o imperador, falando, eu não aguento mais. Você vê. Os custódios, eles respondem somente ao imperador. Nem mesmo a Inquisição, a organização mais poderosa do Império, pode mandar no custódios. Eles estão sofrendo ghosting há 10 mil anos, aí, coitados. Foi vítima do vamos marcar, né? Não, vamos, com certeza. O imperador soltou um vamos marcar. E aí chegou Horus. Chegou Horus e, bem, teve uma mudança de planos. Eles, na verdade, se comunicam com o imperador. Uma companhia específica se comunica com ele através de mensagens psíquicas que eles recebem do imperador. Eita! Eles fazem... sim. Mas não, eu estou indo além de mim mesmo. Nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas, você vê, nem mesmo o Guilliman pode mandar nos custódios. Ele e os Lordes de Terra só podem requisitar ações. Não podem mandar neles. Eles só aceitam ordens diretamente do imperador. Só pode pedir com carinho. A autoridade deles é tão grande que eles não têm você vê, eles não têm muitas naves. Eles podem simplesmente ir lá, pedir uma arma, pedir uma nave. E eles podem pegar a nave quando eles quiserem. Não tem nada que impeça eles. Eles vão lá, pedem uma nave, a gente precisa sair em 5 minutos, ninguém pode barrar eles. Você vê, eles têm a responsabilidade de guardar não só o Trono de Ouro e o Imperador, como o Sistema Solar, o Sistema Sol, como eles falam, por qualquer ameaça. Mas acima de tudo é o Palácio Imperial. Eles basicamente são a última linha de defesa antes do trono, né? Eu diria que eles são a primeira e a última linha de defesa. Ao mesmo tempo. Sim, porque o Sistema Solar inteiro, e eles são essencialmente a primeira linha de defesa contra qualquer armadura mais legal. Não, eles não morrem pra caralho. É tipo Guardsman, só que bom. É tipo Guardsman, só que sem os pontos negativos, né? Sim! Cara, pra você ter uma ideia, antes da heresia, onde 200 mil orcs morreram. Sabe quantos custódios perderam? 3 soldados. Caraca, eu chutei 3! Eles perderam 3 soldados, matando 200 mil orcs. Então eles não estavam no Mauá, eles estavam cortando grama, então. Porque é basicamente... Lutar contra qualquer orc pra eles é cortar grama. É um monte de coisa verde que a gente vai picotando no meio do caminho, é isso. É o que eles estavam cortando grama. São excepcionalmente difíceis de matar no tabletop também, no jogo. Sim. Cara, né, cara? Eles são a linha mais próxima do Imperador, cara. Eles têm que ser casca de ferida, não adianta? Genérico, pensa uma coisa. O Warhammer é sempre em dados de 6 lados, né? Existe os teus saves de armadura, que é tipo, eu vou receber o dano, eu vou rolar o dado. Se der esse valor aqui ou acima, eu ignoro o dano. Tem uma maneira, eu não lembro exatamente como fazer, mas tem uma maneira de tu criar um Custodes que ele tem um save de 2 mais. E aí, tipo, tu pode usar a penetração de armadura pra ir aumentando esse save pra 3, 4, 5, etc. Só que existe a mecânica de save invulnerável, invulnerable save, que é tipo, tu não tem como penetrar além dessa quantidade. Então tem como tu criar um Custodes que tem um save de 2 mais, com invulnerable de 3 mais. Ou seja... como é que tu vai matar a porra dessa? É do tipo, não, eu vou tacar isso aqui em você. É tipo, pá, continua rindo, né? Vou penetrar a sua armadura. Não. A weapon skills a ballistic skill, na verdade, dos Custodes, tipo, 2 mais.
WSDS é sempre 2+. Não, eu só imagino, tipo, um custódio, assim, extremamente condescendente, chegando no Ark, fazendo carinho na cabeça dele e falando: que foi? Você não consegue furar minha armadura? Ô, meu Deus, que coisa triste. Que pelo Imperador, que coisa triste. Bem isso, cara. Você quer que eu te leve pra tomar um sorvete? Cara, isso é incrivelmente irritante no Tabletop, porque, tipo, ok, temos unidades de elite, então existem armas, tipo, com penetração de 2 ou 3, que é pra destruir unidades de elite. E não adianta, porque os custódios têm, tipo, saves vulneráveis de 3, de 4. Foda-se penetrar armadura, se pau no cu. Eu imagino, tipo, o Necron querendo usar aquelas armas de reescrever matéria num custódio. Aí, tipo, atira nele, o save dá errado, só troca de cor, sabe? Ué, por que minha armadura agora é vermelha? Sim. Pô, pra botar uma escala, você vê, os Guardsmen, eles acertam em 4+, normalmente. Sim. Os Lascans. Space Marines acertam... Ou tu tem que ser um cagado enorme, né? Um para-raio de cagada pra errar, ou... Se você for muito azarado mesmo. É muito azarado ou muita má vontade. Não existe alternativa. E você vê, você imagina que eles tendo que guardar o sistema solar, eles têm assim, diferentes divisões de quem deve guardar o quê. Pra você ter uma ideia, assim, defender o palácio não é defender um lugar. Defender todo o palácio. O palácio em si é praticamente um continente, de tão grande Sim. que é. Tração de múltiplas áreas do Império. Você tem que guardar toda aquela região junto da Sala do Trono. É tipo a fortaleza principal do Império. Tipo. Fortaleza principal. Eles têm a responsabilidade de guardar o trono e guardar as Vaults of Terra, os cofres do Imperador, onde ele mantém as coisas mais insanas, as coisas mais perigosas da época das trevas da tecnologia. Coisas coisas as tipo pessoas normais vissem e ficariam malucas. A saga do clone do Homem-Aranha. Batman e Robin por Joel Schumacher, tipo essas coisas. O Roberto Marinho Traficante. O Ulisses que mantém o drone português lá, ele é muito perigoso. É muito perigoso. Não, botou isso aí, cara, acabou as forças do caos, velho. Eles não saem correndo, assim. Quando o Imperador jogar e ele descer, nossa, já foi. Tem coisas lá que se fossem libertadas do cofre, acabariam com a humanidade em um instante. Pra ter uma ideia. E um dos trabalhos dos custódios é impedir que esse cofre seja aberto e as loucuras sejam libertadas. Aí abre, é só a coleção de quadrinhos do Imperador. Tipo, eu não queria que mexessem. Os de primeira edição, tipo, ele foi fazer aquelas avaliações de especialista que eu não lembro o nome, que nos Estados Unidos tem muito. Tipo, isso. Não. Vocacional. Não. É que, tipo, quando tu tem um item de colecionador e tu manda pra eles darem uma nota, e eles avaliam é um curador que faz a avaliação. Curador. Tipo, tudo curado com, tipo, nota 10, assim, tipo, os gibi raro. Amei, entendeu? Vou fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Tipo, você vê, eles têm uma divisão deles, chamam Companions. Eles são selecionados a dedo pelo líder dos custôdios, que é o capitão-general. Ele vai lá e ele pega os melhores custódios que tem na força, e os Companions, eles têm o trabalho de guardar o trono do imperador diretamente. Sim. Então eles vão lá, eles ficam parados por décadas. Sempre na ativa, sempre com sentidos aguçados, sempre pronto para entrar em combate no primeiro sinal de perigo que sentirem. E você vê, tem o tempo que um Custódios ficou mais guardando o Imperador como um Companion foi 100 anos. Imagina ficar 100 anos de pé guardando uma sala. Eu só imagino, tipo, aquela sala, aquele silêncio, assim. Aquele silêncio que, tipo, você consegue ouvir o vento lá no fundo. Fica um completo silêncio. E aí você só ouve isso aqui, ó. Quem foi? Eu volto a trazer aquele meme, né? Simplesmente não reaja.
Simplesmente não reage. Simplesmente não reage. É aquele treino do pessoal da Marinha Americana, que, tipo, é para o pessoal que é cerimonialista, né? Daqui assim, o pessoal faz. E aí, tipo, o cara faz um teste com a galinha de borracha. Que ele fica vendo pra ver se os caras quebram. Porque, tipo, eles são os caras que eu fazem, vi tipo, esse vídeo. Tipo, cerimônias de enterro e tal, de soldados condecorados. E numa ocasião, tipo, um cavalo simplesmente cagou no meio da pista numa pista de pouso. Sabe? E, tipo, os caras riram. Os caras no meio de um enterro. Era um negócio difícil. Então vai fazer uns treinamentos assim pros custódios, sabe? Tipo, pega uma galinha de borracha assim com capacete de... Mas assim, uma dúvida que eu tenho. Qual é o nível de participação dos custódios em batalhas no 41º milênio? Porque assim, Então, ao que tudo indica, tanto os custódios quanto todo mundo que é responsável pela proteção do sistema solar, eles estão ali porque é do tipo, se chegar na gente é porque fudeu. Sabe? Então, a história deles, depois da unificação, é de servir como guarda pessoal do imperador. E Sim. raramente para entregar mensagens e guardar certas coisas. E não raramente, frequentemente. Mas aí, na heresia, eles estavam, assim, muito absentes em boa parte da heresia. Eles não lutaram muito na heresia, porque supostamente eles estavam lutando uma guerra oculta. Porque eles fazem isso. Eles lutam guerras ocultas, guerras que ninguém sabe sobre. Porque somente eles poderiam parar a ameaça de tão grande que ela é. Ninguém fica sabendo sobre o que eles lutaram. Mas, porém, eles participaram de 2 importantíssimos eventos durante a heresia de Horus. Participaram da destruição de Prospero, onde eles e os lobos espaciais, com o Leman Russ e o Primarca, foram atrás do Magnus, a legião dos 1000 filhos dele. E o Cerco de Terra, onde eles protegeram a Terra das forças demoníacas do Horus e acompanharam o Imperador no ataque à nave deles. Também é aquilo, né? Se perdesse ali, já era. Perdesse ali, já era, de fato. Então, tipo, novamente, tipo, só reitero o ponto que, tipo, parece muito que a função deles é do tipo, não tem mais o que fazer, então chama eles. Sabe? Então, mas aí isso mudou recentemente. Depois da heresia, né? Eles ficaram muito na Terra. Eles ficaram muito na Terra, protegendo o sistema solar e só. Raramente saindo para umas campanhas secretas contra as forças do mal, às vezes em campanhas dentro dos cofres do Imperador, às vezes em até sub-realidades alternativas. Eles enfrentavam problemas na Terra, e raramente eles saíam da Terra, do sistema solar, para fazer alguma coisa. Mas, você vê, depois que Cadia caiu, e o Cicatrix Maledictum foi formado, que dividiu a galáxia em 2, porque antes tinha o Olho do Terror. Quando Cadia caiu, o Olho do Terror realmente rachou a galáxia ao meio. Ele cresceu exponencialmente. Arrombou o olho. Arrombou o olho. Ficou, assim, Cicatrix Maledictum. Então agora a galáxia está dividida em 2 partes. Não tira a casquinha da ferida, senão é pior. Sim, os efeitos dela, assim, causou muito caos na Terra quando a Cicatrix abriu. Depois da queda de Cadia. Depois que a Cicatrix abriu na Terra, tinha gente ficando maluca, cultos do apocalipse surgindo em insurreição, segredos ocultos do Imperador tentando escapar pessoal querendo vender NFT. Tava assim, completo caos. Pessoal querendo vender NFT, quebrar a moeda do Império. Perguntando pro Elon Musk qual moeda ele comprava. Falando que o Steve Jobs morreu de Ligma, sabe? Essas coisas. Isso, total terror na Terra depois que a Cicatrix e os Custódios naturalmente tinham que ir lá resolver essas coisas. Até uma coisa que aconteceu depois da Cicatrix, que o Guilliman veio ajudar. Depois, com a Cicatrix abrindo, alguns demônios invadiram a própria Terra. 8 Bloodthirsters. Se você se lembra, o Bloodthirster é o capitão maior demônio de Khorne. Sim. E 8 desses invadiram o portão leonino, que é basicamente o portão de entrada do palácio. Eles invadiram e tentaram entrar. E levou as Irmãs do Silêncio, os Custódios, o Guilliman e o líder dos Custódios atual, Traihan Valoris, pra conter esses demônios todos que apareceram por causa do Cicatrix. E você vê, muita gente, muitos Custodians, mais do que o normal, morreram nessa batalha. Isso tem que ser uma wake-up call pra eles. Porque você vê, alguns desses Custodians estavam vivos durante a heresia. Pessoas muito velhas, muito antigas, que sabiam muita coisa, eram muito sábios. Você vê, eles perceberam que eles não estavam ajudando. Eles não estavam ajudando o Império.
Claro, depois da incursão, a Inquisição eliminou todas as testemunhas, evidência, e basicamente o evento foi enterrado. Menos para os melhores, para as pessoas de mais importância. É aquilo, eu ri, você riu, a Inquisição matou 8 quarteirões de pessoas, sabe? Terça-feira no Warhammer. Mas, tipo, eles perceberam depois disso que sentar no palácio não estava ajudando ninguém. A assistência deles era necessária, mais do que nunca agora. Eles decidiram se tornar mais ativos na assistência militar do Império. Agora eles estão por aí, lutando contra todo tipo de ameaça, enquanto a maior parte deles permanece na Terra, protegendo o trono. Porém, agora, fora do Sistema Solar, estão lutando o maior número de Custodians desde a Grande Cruzada. Grande Cruzada, depois que o Imperador saiu da Terra para unificar os mundos. Nesse momento, eles não saem da Terra. Nesses níveis, me lembro. Mas é o que aconteceu. Então, agora... Eu descobri essa informação pra ti dentro de alguns minutos. É mais um sinal de que tá tudo indo pro caralho, né? Porque se até os custódios, que eram, tipo, simplesmente não reaja, tão brotando nos lugares pra bater nos bichos, meu Deus do céu, né? Tá, o sabão, a onça está indo beber água. Com certeza. Você vê, a armadura dourada deles é feita de um material ultra raro, chamado auramita. Eles usam umas material ultra maneiro? Material ultra maneiro. Siga a gente no Spotify. Então... assim, você vê, é um Custodes, assim, se você imagina que ver um Astartes é uma coisa surreal para um ser humano normal, imagina ver um Custodes. Você essencialmente tá vendo um santo em pessoa. A diferença é que o milagre dele é na base da paulada, né? De longe, faz a sua vida. Você pode morrer feliz. Assim que as pessoas no Império vêm. E não se preocupe, porque atrás dele tem 3 inquisidores que estão... Senão vai demorar muito. Não vai adiantar o processo. Desde a heresia, os custores eles carregam muita vergonha. O único papel deles, não o único, mas o papel principal deles, era proteger o Imperador. Eles falharam. Assim, a ordem deles carrega muita vergonha no momento por causa disso. Eles carregam muita vergonha, eles sentem muita vergonha de não ter protegido o Imperador. Tem pedido que ele fosse colocado no Trono de Ouro. Então agora eles se dedicam, assim, 10 mil vezes mais a proteger o Imperador do que eles tinham antigamente. Porque agora eles sabem que se o Imperador for morto, eles vão ter falhado uma segunda vez. Eles não podem admitir isso. E ainda tem um lance de que se o Imperador for completamente de base, o Império perde uma perna, né? Basicamente. O Império perde todas as pernas. O Império colapsa. Se o Imperador morrer... É uma centopeia cotoca o Império, né? Centopeia cotoca. O Imperador é a coisa que tá mantendo o Império unido. Por causa da Astronômica. Né? É a cola. Por causa do Astronômica. O Astronômica tá guiando as pessoas pelo Warp. Ele é um farol psíquico. Os psíquicos das naves usam pra guiar as naves pelo imaterial. A viagem mais rápido que a luz. Se o Astronômico apagar, não tem contato, não tem viagem, não tem mais nada. O Império colapsa. Tem jeito. Então o trabalho dos custódios aumentou em 200% agora, né? Sim. Agora é vida ou morte. Mais do que qualquer momento antes. Agora é vida ou morte. Nossa, que bom que vocês não são de Warhammer, né? Não é como se não fosse isso o tempo todo. Para os custódios agora é. Trouxe aqui uma informação. O primeiro Codex de Custódios foi na 7ª edição. Eu acho que foi pro final da 7ª edição. E aí depois na 8 eles tiveram... Não foi tão no final. Mas mesmo assim... os Custódios na 7ª edição eles saíram junto com um Codex da Sisters of Silence. Eles tinham... Ao que eu percebi aqui nessa pesquisa de 3 segundos... eles tinham muito pouca coisa e foi expandido mesmo mais pra 8ª. Uma dúvida, se por um acaso o Imperador retornar de alguma forma uma forma corpórea, seja por meio de entrar no Guilliman de vez e alugar o apartamento, ou no caso conseguir se manifestar de forma corpórea, esses custódios vão sair em expedição daí, né? Porque... Os custódios só aceitam ordens do Imperador. Se o Imperador voltar e falar pra eles, vocês cagam na minha mão,
eles cagam na mão e dão um sorriso enquanto eles fazem. Eles vão em qualquer cruzada, eles seguem o Imperador em qualquer missão. Se o Imperador voltar, eles vão estar do lado dele a todos os momentos. Ou seja, vão ser cruzadas extremamente complicadas pra oposição, né? Exatamente. Se o Imperador me voltar, porque vai voltar com a galera... Se o Imperador voltar, o jogo vai virar. Consideravelmente. Se ele voltar em qualquer momento, vai mudar muita coisa. E assim, está em caminhos, né? De um possível Vamos retorno. ver. Nós não sabemos. Não sabemos eu acho extremamente improvável. Assim, tipo, é foda. Na lore, digamos assim, entre 80 aspas, tudo indica que ele vai voltar, mas por outro lado, tipo, não... Meio que quebraria toda a fundação de Warhammer pra mim, na minha visão. Porque uma grande parte do que torna Warhammer ser Warhammer é tipo o Império decadente e o Imperador cadáver pra sempre preso no trono. Eu acho que isso, tipo, desvirtuaria muito se ele voltasse. Tipo, em todos os sentidos. Mas eu acho que o que vai acontecer é ele vai começar a se manifestar cada vez mais, que nem ele se manifestou no Guilliman, por exemplo. Ele baixou no Guilliman. É o que eu falei, vai alugar um apartamento, sabe? Ele vai pelo Guilliman se manifestar. Possível. Ou com outros primarcas também, de repente, conforme eles forem voltando. O negócio é que eles estão levando a alguma coisa com o Imperador. Eles estão falando que ele tá ficando mais forte por causa do Cicatrix, porque a Cicatrix, se ele morrer, a franquia acaba. Não, mas ele pode continuar. Ele pode continuar no trono, tipo, psiquicamente ativo, fazendo algumas coisas a mais, tipo, baixando em uma pessoa ou outra, se comunicando pouquinho mais. Ele pode fazer uma dança das cadeiras com os primarcas, né? Basicamente, ele vai se manifestando dependendo da situação, e do nada um primarca ganha o Ultra Instinct do Dragon Ball Super, caga todo mundo de porrada e caralho, o Imperador! Sabe? Tipo, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Tipo, mas eu acho que ele vai ficar se manifestando. Mas eu quero ver o Imperador voltar de forma física simplesmente pra chegar em níveis de o pau vai comer solto que nunca foram antes registrados, sabe? Se ele voltasse, seria assim mesmo. Mas assim, os Adeptus Custodes, você vê, eles... Quando a incursão do Portal Leonino, que é o que eu falei agora, que os demônios invadiram o portão do palácio, Trajan Valores, o líder dos custódios, falou pro Guilliman: "Um homem sábio desembainha suas espadas quando é hora certa de punhá-las. Um tolo morre com as lâminas ainda embainhadas, temendo que ainda possa chegar um momento de maior necessidade. Pelo bem do Imperador e do Império, devemos lutar contra nossos inimigos." Assim, eles decidiram expandir as atividades deles para além do Sistema Solar, depois do Portal Leonino. E eles têm um negócio muito interessante chamado Blood Games, os jogos de sangue. E o que acontece assim, um deles é selecionado, a missão dele é penetrar o palácio, chegar até a Câmara do Imperador pra, entre aspas, matar ele. Um exercício de treinamento. O resto dos custôdios precisa impedir ele. Assim, eles encontram caminhos ocultos, falhas nas defesas, e eles melhoram a todos os momentos. Esse é o maior passatempo deles. Estão constantemente melhorando as defesas do palácio para impedir que qualquer um possa chegar no Imperador. E você vê, uma coisa muito interessante sobre eles é que os nomes deles ficam cada vez maiores conforme eles são honrados. Uma coisa que eu queria comentar sobre os Blood Games. Não sei se vocês sabiam que o Alfarius pseudo participou de um Blood Game. Sim. Se eu não me engano, foi por causa de os Blood Games foram basicamente por causa dele, que se tornaram um costume. Ok. Isso eu não sabia. Eu sabia que, tipo... Eu li sobre isso. Tá ligado? Não sei se tu se lembra do Alfarius genérico. Sim. Sim. Tipo, a verdade sobre ele é que ele cresceu em terra. Ele foi, tipo... Enquanto os primarcas foram crescendo em planetas diferentes, o Alfarius cresceu em terra. E aí, tipo, sei lá por que cargas d'água, em algum momento, ele foi testar a segurança dos custódios e ele fez um Blood Games ali, tipo, saiu correndo e invadindo tudo. Se eu não me engano, ele matou um custódio no caminho, o que foi, tipo, caralho, Alfarius, o que você tá fazendo? Ah, filha da puta. Aí você só ouve ele berrando, Leroy! Sim. Assim, os Blood Games, eles são uma coisa que eles fazem muito. Inclusive, inclusive, eu ia falar sobre isso agora.
O personagem que eu ia mencionar agora, um dos nomes dele vem de que ele venceu um Blood Game. Isso é raro, é difícil você vencer um Blood Game. Normalmente você é pego. Mas se você vence um Blood Game, isso é uma honra que é adicionada ao seu nome. Tipo, só os mais pica vencem. Porque, cara, imagina, tu lutar contra uma legião toda. E lembremos, eu acho que a gente não comentou com o genérico, não lembro. Acho que a gente deve ter comentado, mas o Palácio do Imperador é, tipo, o Everest inteiro. A gente falou agora. Um ótimo lugar tem o tamanho de um continente. Cara, tipo, ele tá compensando pra alguma coisa, né? Claro. Nossa, estamos falando do universo que é isso incorporado, né? Sim. Mas espera, mas assim, a única forma de ganhar o Blood Game é matando os caras? Ou tem como dar nó neles e seguir? Tipo, dar nó e tipo... Então você está me dizendo que o Ronaldinho Gaúcho seria capaz de ganhar um Blood Game? Facilmente. Então, por favor, toca a vinheta, por mais que não seja o mesmo Ronaldo, do Ronaldinho Soccer. Por favor. Toca aí. Ronaldinho Soccer! Cara, fascinante. Eu acho a ideia do Blood Game fascinante, porque é simplesmente o que o tédio faz, né? Bom, do tipo... tédio e arrependimento. Porque eles pensam assim... A gente não pode nunca mais deixar ninguém chegar perto do Imperador pra matar ele. Precisamente eles fazem isso pra constantemente ter uma chance de impedir. Principalmente se for o Horus com aquele óculos de bigode, que nem ele fez da última vez. Mas eu posso chegar lá? Eu posso falar com o Imperador? Eu sou Horus. Qual o seu nome? Horus Leporcal. Leporcal? Eu sou um jornalista. Com esse tamanho, eu faço musculação. Tipo aquela cena lá do ditador, saca? Que ele olha pra esse negócio. Ladies Washaroom. E o cara olha pra trás e escrito Ladies Washroom. É tipo isso, sabe? Mas sobre a questão do Blood Game, é meio que uma punição simbólica deles próprios, né? Que é do tipo, a gente vai fazer isso sempre, que é pra gente aprender a não deixar o Imperador em uma posição de vulnerabilidade. Tipo, tem vários propósitos. Tipo, qual é o que melhor de fazer pra treinar e pra, tipo, se manter sempre em forma do que, tipo, enfrentar todos os teus colegas ao mesmo tempo, enquanto tu tenta, tipo... E eu acho muito interessante essa ideia de que, tipo, quem tá invadindo tem que usar toda a cabeça que tem pra, tipo, descobrir passagens secretas e descobrir, tipo, segredos ou falhas na própria arquitetura do palácio. E nesse processo... E é uma forma perfeita de você reforçar as defesas do palácio, porque basicamente você tá colocando uma dezena de milhares de cérebros malucos, né? Hipercapacitados, pra olhar cada cantinho do lugar e encontrar falhas estruturais. Ou seja, se o cara conseguir fazer isso no Blood Game, parabéns, você ganhou. Ali tem um problema. Passa a segunda demão ali de... A segunda demão de quinta ali pra ninguém ver. Depois que a concreta tá resolvido. Antigamente eles mandavam as falhas que eles encontravam direto pro Rogaldorn, que era o primarca responsável pelas defesas do palácio. Aí agora... Não sei como funciona agora. Agora eles mandam feedback por e-mail, né? Presádium... Onde quer que o Rogaldorn esteja no momento. Da última vez que ele foi visto, só sobrou a mão dele. Presádium Rogaldorn, espero que esta mensagem chegue bem em suas mãos. Ou sua mão. Pera. Em sua mão. Em sua mão, o Rogaldorn era o mestre de Obrium do o mestre de Obrium. Mestre de Obrium é foda. Jogou muito SimCity quando era criança. Mas interessante, bem interessante essa questão dos Blood Games, cara. Voltando aos nomes deles, por exemplo, eu vou te dar um nome aqui. O nome de um Custodes, que eu acredito que é o protagonista de um dos livros, ele fala, o nome dele é Aumon Tauromashin Shigaze Lepron Kairn Redrossa, passam mais 10 nomes que eles não mencionam, Pirope Lang. Saúde. Então assim,
Cada nome dele tem um significado de uma honra dele. Amon é o primeiro nome dele. Tauromachin, a ocupação da linha de sangue que deu a ele a Jin Source dele. Pigazi é o local de nascimento. Lepron é a casa que ele se formou nos estudos. Aenhedrossa é o local onde foi ensinado a lutar com as armas. Pirope, local do seu primeiro combate. E Leng é do corredor de Leng, onde ele venceu um Blood Game. É a honra mais recente dele. Imagina como seria imprático esta merda hoje, né? Eu sou generic da minha família tal, eu estudei na Universidade Federal de não sei o quê. Cara, vai ser muito... Cara, vai te falar tem uma ideia. Coisa. Ele ganha... Não, calma. Você tem uma ideia? Esse nome foi dado... 17 nomes foram dados pra ele antes mesmo da primeira batalha dele. É um jogo de comadre do caralho, essa porra desse Warhammer, né? Meu Deus do céu, titularidade maluca. Mas, cara, eu ainda acho incrível que eu ainda não me acostumei que tem pessoas, tem português. Eu moro em Portugal, né? Aí tem uns portugueses aqui que eles têm, tipo, 7, 8 nomes. E eu acho abismal, tipo, extremamente imprático. Mas, cara, Portugal é o país que tem a Feira da Foda, cara. É uma terra diferenciada. Justo. Né? Prossiga. Mas você ter... Sim, se um cara que nem teve a primeira batalha dele ainda já tem 17 nomes, você pode imaginar quantos nomes um custódio de 10 mil anos tem? Entre 45 e 178. É o número próximo. É um intervalo um pouquinho grande, mas é pra garantir. Tem uma ideia, cara? Tem livros inteiros que são cheios só com um nome do cara. A certidão de nascimento do cara é tipo Duna, sabe? É, tipo isso, cara. Tipo isso. Eu lembro que tem uma cena em um livro onde eles estão lá procurando um negócio numa biblioteca, uma informação. Eles estão lendo o livro, eles estão tentando decifrar o que o livro significa e eles descobrem que é só o nome de um custódio. Imagina esse cara indo em algum órgão governamental pra resolver uma treta, assim. Senhora, assine aqui seu nome. Pera aí, deixa eu pegar meu livro. Senhor, então, imagina ele tirar a segunda via da identidade dele. Qual o seu nome, senhor? Então, né? Tem uma cena lá na série que a gente falou, no Text to Speech, que um custodian tá lendo, tipo, o nome de um outro lá, e tal. Daí no meio do negócio ele fala, tá, quer saber, eu não vou ler isso aqui. Chega. Mas assim, e aí os nomes deles, eles são cravados no interior da armadura deles. Cada um dos nomes. Também, os caras têm 3,5 metros de altura, aí tem espaço pra fazer, né? Tipo isso. Eles só são mais baixos do que os primarcas, pra você ter uma ideia. Eles são mais altos que todo mundo, exceto os primarcas e o imperador. Os primarcas e o imperador, eles já são campeões de bater a testa em cima de porta, né? Porque você acha que as naves têm, tipo, 2 km de... Porque são catedrais com asas, né? Tipo isso. Você vê, eles têm uma organização, eles têm uma hierarquia deles, mas, assim, a hierarquia deles, assim, eles têm todo um jeito de funcionar, mas muita da hierarquia é mais... Eles são meio que uma irmandade, todos. Tem, tipo, eu sou melhor que você me obedece a todos os momentos. Eles são um tipo de irmandade, de certa forma. Eles veem todos uns aos outros de maneira muito pessoal, porque eles são tão poucos. 10 mil não é nada em Warhammer. E até melhor que eles se tratem dessa forma, porque aí cria um elo de amizade muito maior, né? Então eles podem confiar mais um no outro, eles podem, tipo... Porque assim, é complicado você ter isso quando você tá tratando de tropas maiores do Império, porque a gente tá tratando de escala que vai de milhões a trilhões. Quadrilhões, quintilhões. Então é complicado você fazer amizade, porque, cara, você é dispensável que nem um saco de MM. Agora, uns caras que são só 10 mil... Tipo, tem que fazer amizade mesmo, jogar bola, marcar um RPG de mesa. Eles se veem com muito carinho. Eles se veem com muito carinho e nenhuma malícia. É aquela ideia de Brothers in Arms mesmo. Tipo isso mesmo. Por exemplo, se um soldado é selecionado pra ser um companion e ele é mais jovem, tem menos experiência que um outro, esse outro não vai ter raiva ou inveja dele. Vai ficar feliz pelo outro. Eles têm todo esse negócio que todos eles se veem como irmãos mesmo. A festa da firma no final de ano é maravilhosa. Eles são o amigo secreto deve ser um festival de amor.
Deve ser maneiro, amigo secreto de lá. Entendeu? Você trouxe uma correia nova pra minha Chainsword, muito obrigado. Não, Chainsword é muito barbárico pra eles. O que eles têm é uma lança-arma. Já assistiu como que era? Acho que era Olha, eu tenho experiência de lança-arma com Bloodborne, serve? Basicamente isso, cara. Cara, imagina, tá ligado Power Sword, que é tipo uma espada com um campo de energia que corta tudo? Sim. Que é o bagulho mais metal farofa que existe, sim. Tipo, tu pega isso, coloca num pedaço de pau e tu coloca uma bolter junto na ponta. É uma arma básica dos custódios. Acabei de mandar uma mensagem. Acabei de mandar a foto aqui. Cara, essa merda é uma bolter. Eu vi a lança, eu achava que, tipo, isso era um ornamento. Mas agora que eu percebi, eles têm uma lança que aponta uma bolter, vai se fuder. E isso é uma das armas que eles mais usam. É prático, é muito prático. Sim. Tu nota ali na parte de baixo da haste que tem o gatilhozinho ali, tipo, tu atira com uma distância boa. E perceba que tem ali um pingente, ou seja, os presentes de amigo secreto são pingentes diferentes que eles dão ali. Exatamente. Aí chega o cara que ele é muito querido, tipo, vai ver na lança dele, tem tipo uns 300 badulaques diferentes, ele chega aqui no rock santeiro, sabe? Falhando na lança. Você vê, tipo, o equipamento deles tem que estar sempre perfeito. De todas as maneiras. O equipamento deles nunca vai travar, nunca vai falhar. Eles são os guerreiros perfeitos, eles têm que ter o equipamento perfeito. Então, essa arma aqui, ela nunca vai travar, nunca vai emperrar, nunca vai fazer nada que não seja que o Custodes quer que ela faça. E eles têm armas muito antigas. E armas que são, tipo, poderosíssimas, mas que já se perderam. Os Custódios têm. Se eu não me engano, existe um modelo de um Shield Captain, o Capitão Escudo, que ele tem uma jetbike. E jetbike é tipo uma moto voadora. E não é uma coisa que se vê mais hoje em dia. Tipo, já se perdeu esse tipo de coisa, se eu não me engano. E os Custódios têm o melhor equipamento mais avançado. Os Dreadnoughts, eles também têm Dreadnoughts, e os Dreadnoughts dele também são modelos antiquíssimos, e são modelos muito mais poderosos que os Dreadnoughts normais que os Astartes têm. Recursos melhores, tem mais proximidade com tecnologias mais avançadas, né? Então... Eles não são particularmente religiosos, que nem os capítulos de Astartes ou a Guarda Imperial. Eles não veem o Imperador como um deus, porque eles estavam lá. Estavam lá em tudo que aconteceu, eles sabem de tudo. Pô, conheço o Imperador, conheço de outros negócios, a gente ia tomar cerveja todo fim de semana, pô. Não tô falando aí de divindade. Não, ironicamente, tem vezes que o Imperador age como se ele amasse os Custodes mais que os filhos dele. Por exemplo, nesse evento que eu falei, que eles enfrentaram 200 mil orcs e morreram só 3, ele cravou o nome desses 3 Custodes na armadura dele. Morreram. Ele não fez isso nem com os filhos dele. Você vê. É tipo... O Imperador Ferros Manos morreu. Que pena. Olha o Imperador Ferros Manos, tá lá, saindo sangue pela boca. Ele, pô, coitado do Custódio que tava ali comigo. Pô, saudade dele, ele era tão divertido. Eles eram. Ele gostava... Muitas vezes parece que ele realmente gostava muito mais dos Custódios do que os próprios filhos dele. Eu gosto que, tipo, a existência dos Custódios dá uma certa vulnerabilidade pro Imperador. Eu acho isso interessante. E não uma vulnerabilidade no aspecto de, haha, eles falharam, ele quase morreu. Eu digo no sentido de que ele é tão representado como essa figura divina, esse Psyker absolutamente maluco em escalas de poder, que tipo, essa galera aí que cuidava dele era, na verdade, os amigos dele. Era isso. Entendeu? Eu diria que ele vê eles como soldados extremamente competentes e respeitáveis. Sim, mas os mais amigos também. Muitos Custodes eram confidentes dele. Sim. Ele confiava neles pra coisas até mais do que os próprios primarcas, muitas vezes. Eu acho... Desculpa, continua. Não, tudo bem. Assim, você vê... Eles eram os conselheiros dele, pessoais, muitas vezes. Ele ia atrás deles para pedir conselhos sobre certas decisões. Ele respeitava muito os Custódios.
Imagino, tipo, um custódio chegando e falando, chamou o imperador? Ele, então, qual roupa eu uso na cerimônia? Essa aqui que tem mais adereços, mas essa aqui parece ser mais confortável. O custódio, tá, peraí. Ele senta assim. Tá, vamos lá, vamos avaliar. Bom, eles sabem de tudo, quem garante que eles não sabem sobre moda também? Claro, com certeza. Se o cara é poeta, ele também consegue não fazer moda. Não apareceu alguém aqui pra dizer o contrário? Na dúvida, pode ser conselho de roupa também. Mas é interessante, eu acho legal isso, porque é aquilo, o Warhammer ele é tanto sobre essa ópera imensa, Grimdark, que Deus do céu, que quando se fala muito dessa galera que eram pra ser tipo esses soldados, e eles são soldados, assim, praticamente perfeitos. Mas aí você percebe que por eles serem perfeitos, eles estarem perto do Imperador, que também é essa figura praticamente idílica em escala de poder, ele se torna muito mais humano. Que é do tipo, ele lutou com eles, ele sentiu a perda da dor deles, ele tipo, ele desceu um degrau, sabe? Que antes ele era aquela figura distante que tava lá sentada na privadinha no bidezinho de ouro, e agora, tipo, vendo isso, dá pra perceber que, pô, ele era uma figura, assim, muito mais tridimensional, sabe? Sim. É interessantíssimo isso. Ele era uma figura complexa. E tinha o... Como é que era o nome? Eu não lembro daquele cara que era o melhor amigo dele. Que era só um humano. O Malcador. O Malcador era tipo o BFF dele. Era tipo brotherzão, sabe? E o Malcador era só um. Mas era tipo só um humano Psyker. E ele era o melhor amigo do Imperador. E ele era tipo um cara. Ele era um cara, um humano. Um humano com poderes psíquicos, claro, mas mesmo assim. Mas pros padrões de Warhammer, tipo, nasce 5 crianças, 3 delas conseguem entortar colher que nem Uri Geller, entendeu? Então, tipo... sim. O Imperador confiava no Malcador mais do que qualquer pessoa. Ele era... Mas essa... Eu acho que até ele confiava justamente por ele ser, tipo, só um cara psíquico, tipo, sem ter, tipo, nenhuma patente, nada. Tipo, fulano ali, pô. E essa coisa pensando aqui, do Imperador confiar mais nos Custodians do que nos Primarcas... talvez eu esteja puxando um pouco demais, mas tipo, o Imperador tinha muito mais controle do que ele fez com os Custodians do que ele fez com os Primarcas, principalmente depois que deu a treta dos Primarcas espalhados pela galáxia. Tipo, os Custódios são mais previsíveis. Não sei se eu tô me fazendo entender. Tipo, é muito mais fácil tu confiar em alguém que tu criou do zero, tu sabe como ele pensa, tu sabe por que ele pensa, do que uma criatura que, tipo, já era um pouco complicada e ainda, tipo, cresceu em lugares aleatórios da galáxia. Aquilo, né? É muito mais fácil você confiar no que você compreende. Então, você tem que lembrar que cada um dos Primarcas cresceu em um planeta diferente, cada um teve uma experiência de vida diferente. Pois é, exatamente. E é aquilo, diferentes experiências de vida, diferentes opiniões, diferentes perspectivas. É complicado você, tipo, tentar controlar isso. E aconteceu o que aconteceu. Ainda mais porque o Imperador não se importava com eles e não demonstrava um monte de fudido que a maior parte deles cresceu sem nenhum tipo de demonstração de afeto. Aí tu, ok, esse é meu pai. E o teu pai, tipo... vai lá pro outro lado da galáxia morrer. Mas, tipo, voltando ao assunto dos Custódios, que a gente divagou um pouco, o Zach mencionou que eles têm armas especiais. E, realmente, por exemplo, toda vez que um Adeptus Custodius é formado, nomeado um Adeptus Custodius, ele é presenteado com uma adaga, chamada Misericórdia. E é assim que escreve no inglês também, Misericordia. E essa espada, ela tem uma empunhadura banhada a ouro, um dissonador micromolecular que passa com essencialmente qualquer armadura. Sim, né? Não podia ser uma faca normal. É uma lâmina de alta frequência, pra quem jogou Metal Gear Rising. Boa. E essa arma, ela tem um significado simbólico muito, muito forte, porque ela era usada e conhecida por ser usada por tecnobárbaros, tiranos da época da unificação da Terra, senhores da guerra, gente do mal mesmo. E era um símbolo de tirania e brutalidade, essa faca. Tecnobárbaros, né? Eles atacavam ouvindo Darude Sandstorm, né? Desculpa, imagina Mad Max misturado com Cyberpunk, eram os Tecnobárbaros. Isso. E você vê, ela era usada como símbolo de tirania e brutalidade por esses senhores da guerra. Depois que a Terra foi unificada, foi usada pelos Custódios como símbolo de justiça, ordem. Depois da heresia, de vingança pela morte do Imperador.
Eles nunca vão pra uma batalha contra traidores sem essas adagas. Porque alguns deles, eles acreditam que se eles matarem traidores suficientes com ela, eles podem ajudar o imperador a se recompor. Alguns deles acreditam que se hereges suficientes morrerem com essa adaga, o imperador pode voltar. Eles não são conhecidos muito por superstição, mas é uma das poucas esperanças, assim, meio que sobrenaturais que eles têm. E considerando o histórico deles e toda a pressão psicológica advinda da morte do imperador, né, eu compreendo porque eles acreditariam nisso. E você vê, eles são divididos, assim, a organização deles o líder dos custódios é o capitão-general. No momento é o Trajan Valores. Ele é o de facto líder dos custódios. Abaixo dele tá a Tribuna de Custodians, um grupo de 10 custódios que é mudado regularmente para garantir ideias novas e opiniões diversificadas. E abaixo deles estão os capitães de escudo, que eles servem como campeões, generais e líderes nas campanhas. Então, e os nomes deles podem variar, eles podem ser chamados castelões supremos, comandantes Aquila, mestres guardiões, etc. Mas o nome normal é capitão de escudo, Shield Captain. Abaixo deles estão os guerreiros de base, são os Custodians. Todos eles têm ranks praticamente iguais, eles lutam, assim, quase de uma maneira individual. Mas, assim, tendo certeza que eles estão atentos uns aos outros, mas, assim, o estilo de combate deles não é que nem os Space Marines, que eles saem em esquadrões e eles sempre estão, assim, olhando um pro outro, estão sempre organizando, assim, em conjunto. Os Custodians, eles lutam de uma maneira quase individual contra inimigos. Assim, existem ocasiões em que eles têm que lutar como um grupo, mas muitas vezes eles lutam de maneira mais individualista, porque eles confiam no outro. Todos eles sabem se virar. E também o próprio treinamento deles, meio que como eles foram criados pra, tipo, ter nenhum defeito específico, é uma coisa de que você não precisa, por exemplo, da questão dos seus companheiros, às vezes, pra compensar pontos cegos, sabe? Então te dá muito eles mais não liberdade. Têm pontos cegos. Exato. Então te dá muito mais liberdade pra ele sozinho ir sair na porrada com os bichos, e assim permite espalhar mais a presença deles no combate. Exatamente. Isso até no jogo, isso é representado em, tipo, como eu falei antes, custódios, eles sempre valem muitos pontos, então os exércitos de custódios são poucos modelos. Mas mesmo assim, as unidades, elas geralmente são bem pequenas. Tu vê geralmente unidades de custódios com 3, 5 modelos no máximo. Existem unidades que tu pode colocar 10 custódios, mas eu não acho que seja muito comum as pessoas usarem 10 tipo, uma unidade de 10 modelos de custódios, porque eles também custam muito. É aquilo, o que você precisa enfrentar nessa porra desse jogo de tabuleiro pra mandar 10 custódios? Né? Tipo, eu acho que o único que bate de frente com custódios é Death Guard, na questão de resistência. Porque Death Guard é muito resistente, a guarda da morte. Muito resistente, muito difícil de matar. Eu diria que na verdade teve uma briga na competição, no torneio que tá rolando agora, tava rolando na Twitch, e era Death Guard contra Custódios. Eu não sei verdade. como acabou. Eu também não cheguei a acompanhar muito. Uma das que eu mais acompanhei era Ultramarines contra Black Legion, e até onde eu vi, a Black Legion tava ganhando. Muito bem. Parabéns. Aqui azulzinho não tem chance, por mais que a gente seja... Enfim. Assim, eles têm essa hierarquia, mas também eles são divididos em companhias. Não são muitas companhias, mas são 6 companhias. Não, 5 companhias. A primeira é o Guardiões das Sombras. O trabalho deles é guardar os cofres do Imperador, que a gente já mencionou. Onde estão os mais terríveis segredos, dispositivos, criaturas, relíquias, coisas de magnitude inimaginável. Elas são todas contidas nos cofres do Imperador. Somente os Guardiões das Sombras sabem como abrir o cofre. Eles sabem que isso nunca pode acontecer. Eles são Shadow Keepers, no inglês. E, assim, certas coisas lá poderiam destruir a humanidade se fossem soltas. E quando a Cicatrix foi formada, a gente falou, múltiplas coisas, entidades que estavam trancadas no cofre, elas sumiram. Ou foram tomadas por forças do caos. Sim, então agora eles estão mandando os custodians deles pela galáxia pra recuperar essas relíquias pra aí. Ir buscar, né? Tipo... Exatamente, pra encontrá-las. O líder
dos Guardiões das Sombras, o capitão de escudo, ele chama Lock Warden, a posição. E é um dos títulos de maior respeito dentro da Ordem, porque ele tem a responsabilidade de supervisionar o processo de trancar coisas lá. Então, assim, ele tem que supervisionar esse cofre sendo aberto para colocar as loucuras lá dentro e fechar. Então ele tem que ter uma fortitude mental muito forte. É basicamente um consultor de segurança, só que para assuntos de horror cósmico, né? Ele tem que estar pronto pra descer o cacete em qualquer coisa que tente escapar do cofre. Ou basicamente é o setor de SCP do Império. Você poderia ver dessa maneira. Você vê, aí tem os escudos aquilianos, que eu acho que é o meu favorito. Eles são encarregados de proteger certos indivíduos que, de alguma maneira, possam vir a servir a proteção do trono e do Império do Homem. Então eles são mandados, assim, em pequenos esquadrões ou sozinhos, para proteger certas pessoas até que o propósito delas seja servido. Pode ser um Alto Lorde, pode ser um general, um padre, um guardsman, um civil qualquer. Não importa. Eles vão lá proteger esse indivíduo até que o propósito dele seja servido. Eu imagino o guardsman vendo aquele colosso do caralho, aquela tartaruga ninja super desenvolvida, com a armadura do Ornstein do Dark Souls 1, assim, chegando perto e falando assim, o que o senhor gostaria, então? Eu vou ser teu guarda-costa por alguns dias. Caraca, o melhor sono que esse guardsman já teve na vida. Com certeza, vai cara. Dormir sem dúvida. Neném. Vai dormir cara, com neném. O Brick e o DK do Adeptus Ridiculous, eles falaram que deveria ter um sitcom e que é tipo um guardsman e um custodian dos escudos aquilianos. E é só tipo o guarda vivendo a vida normal e o custodian acompanhando ele em situações cotidianas. Ele no mercado, sabe? Ele do tipo, o custodian, para onde sairemos? Eu preciso comprar pão. É isso mesmo. É tipo, você não deveria comer isto. Isso vai fazer mal para seus rins. Aí corta, tipo, pro custódio, tipo, picando salada pra ele, sabe? Ele passa na lança, assim, misturando. Tipo, ele vai lá, onde você vai, guarda? Eu só vou comer alguma coisa. O que é comida? Eu imagino muito, tipo, a cena, tipo, o guardsman carregando as sacolas, assim, colocando no porta-malas do carro, ele entra, aí entra o custode e ele estoura o teto do carro, assim. O carro fica, tipo, balança, assim. E o lado direito do carro, tipo, fica rapando no chão, sabe? Quando ele dirige. É tipo, Cara, imagina, você é um civil qualquer. Você trabalha na fábrica das 5 às 12 e você volta pra casa pra fazer essas coisas. Você volta, tem esse deus, assim, semideus esperando você, assim, numa luz, uma aura poderosa. E fala pra você, eu vou te proteger. Aí chega perto dele e fala, hoje tem gol do Ribamar. Cara, que merda, imagina, tu vai tomar lá uma Antárticum, uma Scolium. Cara, um Scolium. E tu não consegue fazer nada, porque tem esse cara do teu lado. Tu tá tentando explicar pros seus amigos que é esse cara aí, que é esse coisa de ouro. Eu não sei, ele apareceu do nada. Não sei, 3 metros de altura, não sei de onde veio. Sei lá. Sei lá, apareceu. Ele é gente fina, ele se importa comigo, né? Tá bom. Ele matou a barata pra mim ontem. Muito proativo. Assim, furou meu chão, vou ter que fazer reforma, né? Quebrou metade do meu apartamento, mas tudo bem, a barata não tá mais lá. É aquilo, né? É o melhor detetizador e o pior manipulador de casa, né? Só isso. Sim. Ai, cara, mas eu acho fascinante esse prospecto. Tem uma piada que o Adeptus Ridiculous, que é um outro podcast gringo, que é com esses caras, eles fizeram lá, onde o Guardsman tá se casando, e daí ele pede pro custódio, você pode ser meu padrinho, que no inglês é best man, saca? Melhor homem. Daí o custódio fala, como eu posso ser o melhor homem, se o melhor homem é o imperador? Corta pro custódio arrastando o trono do cara.
Aí o Guardsman olha pra ele, tipo, você, daí toca a trilha sonora. Toca tipo a vinheta do Arnold, né? É, tipo isso. Ou o encerramento de Seinfeld. Bom, além dos escudos aquilianos, tem também os hospedeiros do temor. Eles são centenas de custódios, que eles são transportados em um trio de naves da era da pré-heresia. Então, assim, são naves muito antigas. Você vê, para os hospedeiros, não são apropriadas guerras ocultas ou operações secretas. Eles são mandados para lugares que requerem aniquilação e força esmagadora de forma imediata. Se existe uma ameaça dramática e direta à Terra, custódios dos hospedeiros do temor vão destruir essa ameaça de uma maneira tão magnífica e total que vai inspirar horror em qualquer inimigo do Imperador. Eles são quem você chama quando você quer, assim, dar um jeito num problema de vez. Eles vão lá, eles descem, eles quebram na porrada. Eles são, eu acredito que eles são os melhores guerreiros dos Custodians. Exceto aqueles que guardam o Imperador. Já sabe, né? Who you gonna call? A aranha do quarto os hospedeiros do temor aí, já era. Não tem, acabou. Ação aniquiladora. Putz, pior que um dia desse, uma aranha marrom passou rente minha mão, velho. Caralho, mano. Cara, foi o soco mais forte que eu já dei na minha mesa. Nossa senhora. Cara, que assustador. Não quebrou nada, mano. Mas deu um gelo. Eu morro de medo dessas aranhas. Shadowkeepers, eles trocaram a lança por que é basicamente uma alabarda, né? Foi isso, mas assim, é muito da mesma armadura, da mesma arma. Só que às vezes tem variações, que é uma lâmina, às vezes é uma variação que é um machado. Sim, é que eu digo que é tipo uma alabarda, porque tipo, o padrão do Guardian Spear é uma lança padrão. É uma halberd. É uma halberd, só que nesse é tipo... Eu esqueci o nome da arma. É que eu falo alabarda, mas alabarda é uma halberd. É ponta de machado. Eu esqueci, eu vou lembrar outra hora. E aí tem a Guarda Solar, que eu acho que é a minha segunda favorita, a Guarda Solar. Sem falar que o esquema de cor deles é muito bacana. Eles usam uma armadura branca comparado com a armadura dourada. Limpar isso aí deve ser uma bosta, né? Os servos ficam muito putos quando eles têm que limpar as armaduras. Em compensação, Shadowkeepers é firmeza, né? É tipo vermelho, isso. Vermelho, é preto, tipo... Dá pra dar umas 2 semanas, assim, tranquilo, sem lavar. Isso mesmo. E você vê, a Guarda Solar, eles são a primeira linha de defesa do Sistema Solar. A Guarda Solar guarda cada planta do sistema como se fosse uma extensão do Palácio do Imperador. Assim, eles observam as áreas mais remotas e mais esquecidas à procura de ameaças, policiando, fortificando, vigilando todos os planetas da Terra até a Plutão. Eles fazem vigílias constantes, eles estão sempre com as armas prontas para atirar em qualquer ameaça vinda do vazio, mesmo que isso seja raro. Porém, eles permitem que Marte se autopolicia, graças à neo-independência do culto mecânico. Assim, eles policiam todos os planetas menos Marte. Eles têm métodos. Se Marte der merda, Custódios, ajuda! Não é meu problema. Não tá no contrato. Tá no contrato. Eles têm aquela neo-independência do Império que a gente mencionou. Uhum. E aí tem os emissários Imperatos, que eu mencionei mais cedo, que eles são membros dessa companhia, eles recebem mensagens diretas do Imperador durante as meditações deles. E apesar dos custores não verem o Imperador como Deus, assim, eles acreditam que os poderes deles podem permitir que ele os contate. Assim, eles sentam em grupos, interpretam o que o Imperador quer dizer com as mensagens, e eles transmitem para generais que precisam ouvir, e às vezes eles destrancam relíquias dos cofres para dá-las para indivíduos desejados pelo Imperador, que o Imperador vai e fala que eu quero que vocês deem essa relíquia para essa pessoa. Então, assim, as mensagens deles já impediram ameaças despercebidas. Assim, eles conseguiram redirecionar cruzadas inteiras em certos momentos. Eles desenterram tecno-artefatos que não teriam sido notados por outros servos do Imperador. Eles eram raramente vistos fora da Terra antes da volta do Guilliman. As atividades deles aumentaram consideravelmente desde então. Dá pra dizer, então, que eles são parte, pelo menos na quesito de identificação de tecnologia, a Brotherhood of Steel, e em outra parte, aquela pessoa no supermercado que avisa: dono de um Honda Civic azul, o seu carro está mal estacionado. De certa forma, você poderia ver dessa maneira.
Inclusive, quando os primárias surgiram, eles foram... uma das coisas que eles fizeram foi ajudar a introduzir os primários para os capítulos mais conservadores dos Astartes durante a Cruzada Indômitos. Afinal, assim, quem que vai recusar o presente do Imperador? Tem os primários. Não, eu chego e falo assim, recusa aí então, é o Imperador que tá dando. Você vai recusar? Você não era o foda? Não, recusa aí. Diz aí, vem na minha cara e fala, não vou receber. Você vai ver o que vai acontecer com você. Por isso. Aí também... e os emissários, eles são tipo isso. Eles vão lá e eles convenceram todos os capítulos a incluírem os primários nos ranks. Aí tem também as Irmãs do Silêncio, que a gente vai mencionar brevemente aqui, porque eles são uma facção, assim, própria. As Irmãs do Silêncio... Merece episódio próprio no futuro, né? Elas merecem um episódio próprio, as Irmãs do Silêncio. Mas assim, frequentemente elas acompanham os Custodes na defesa da Terra. Elas podem até ser incluídas em uma lista de custódios do tabletop. Elas podem ser incluídas. Assim, como os custódios, elas respondem somente diretamente ao Trono de Ouro. Elas são a mão esquerda do Imperador. Que não é a mão que ele usa pra limpar a bunda, como foi estabelecido antes. Exatamente. Muitas das nossas missões, das missões delas, são tomadas a pedido do Lorde Comandante dos Lordes de Terra. Mas... ninguém pode mandar elas. Os custódios. Todo mundo pode requisitar, ninguém pode mandar nela. Pedir com jeitinho. Pedir pro jeitinho, mas ninguém pode mandar nelas. Só o Imperador. E elas são mulheres nulas. Elas são mulheres nulas? Que isso? Que baixaria é essa, mano? Gente... O que está acontecendo, senhor? Eu só tenho 8 anos de idade, o que eles estão fazendo aqui? Elas são mulheres nulas. Nulas são blanks. Também conhecidas como pariahs ou intocáveis. Elas essencialmente não têm... Elas têm uma presença no Warp que é como se fosse um buraco negro. Então, assim... Existem até pessoas que dizem que elas não têm alma. Que, assim, quando elas estão perto de pessoas normais, elas... causam desconforto muito grande às pessoas. Será que às vezes não é um problema de flatulência? Não consegue segurar os peidos e o pessoal fica incomodado? Acontece. Isso é explorado em um livro de 40k. Tem um personagem que ele é um blank e tu descobre que ele é um blank no final do livro. E ao longo do livro ele é tipo... Ele é mal vestido, ele tá sempre meio fedido. Tipo, ninguém gosta de ficar perto dele porque ele é meio nojento, ele é feio. E aí no final tu descobre que ele é um blank. E na verdade o tempo todo ele era higiênico e tava tomando banho. É só o pessoal que é filho da puta com ele mesmo. Mais ou menos isso. Tipo, ele é só um cara normal, só que por ele ser um blank, ele passa esse aspecto estranho pra todo mundo. Poxa, eu comprei desodorante novo e ninguém percebeu. Que merda. Ele pegou o quarto jogando a lata de Dove Man Care pela janela, sabe? Sim. Puta. O Dove Man Carion, né? E é triste que ele é muito fofo, mas... Enfim. O Warhammer, cara. Warhammer. Gente fina no Warhammer só se fode já. Aprendi isso já. Mas você vê, se os nulos deixam as pessoas desconfortáveis quando eles estão perto delas, imagina, você vê, quando elas estão perto do psíquico, trazem inimaginável dor ao psíquico. Porque os psíquicos, eles dependem de material. Uma presença que é essencialmente um buraco negro do imaterial causa a eles muita dor e muita tortura. E elas ficam perto do Imperador, imagine a alegria, né? Imagine a alegria. Elas fazem um juramento de silêncio pelo Imperador. Aí o nome delas. O problema não é elas não falarem, o problema é que a presença delas faz o cara passar mal, entendeu? O problema não é sua personalidade. É o fato que você é uma pessoa amaldiçoada, é isso? É, tipo isso. Elas são a força-tarefa de caçar bruxas do Império. Bruxas, psíquicos, anomalias do caos, psíquicas. Elas vão atrás por causa da natureza delas, dessa natureza delas. Então, assim, elas são imunes a ataques psíquicos, maquinações da distorção, entre outras coisas. E, assim, elas secretamente vigiam instituições religiosas, como o culto de Marte e o eclesiarcado. Elas vigiam eles secretamente. Lembra que eu te falei que os custódios não podem policiar Marte? Bom, elas policiam, de certa forma. Elas vigiam, elas espionam, elas sabem de tudo que tá rolando.
Cara, eu só imagino ela chegando e falando, tá cobrando dízimo demais. Mas estamos de olho. Então, assim, elas haviam, depois da heresia, elas haviam praticamente se dissolvido. Mas, quando o Guilliman voltou, ele reuniu todas de novo para lutar contra as forças do caos, de novo. Mas depois da heresia, elas tinham essencialmente se dissolvido, porque elas não tinham nem propósito nem missão com a morte do Imperador. Um detalhe interessante é que, por causa da heresia, eles não confiam nos Astartes nem um pouquinho. Então, assim, depois da queda de Cadia, quando o Phalanx, o Phalanx é um monastério fortaleza, é uma estação espacial dos punhos imperiais, que fica em órbita sobre a Terra. É uma super estação espacial. Então aí, ele voltou para a órbita da Terra para reparos, depois da queda de Cadia. Eles colocaram centenas de agentes a bordo dessa estação. Assim, eles estão tão bem infiltrados que se o Phalanx só apontasse as armas para a Terra, toda a estação seria destruída antes de poder disparar um tiro. Aí eu mencionei anteriormente que os Custodians eles podem ficar velhos. Os reflexos deles podem ficar um pouco mais difíceis. Agora, quando um Custodian tem os reflexos diminuídos por um milésimo de segundo, eles são aposentados. Eles dão de volta as armas, a armadura, e eles se tornam os olhos do Imperador. Eles vestem um capuz preto. Eles vão embora para encontrar e coletar segredos de possíveis ameaças ao Império. Ah, então é aquilo. Os bonitão lá podem se aposentar, agora o Guardsman não. Guardsman tem que se fuder. Não tem aposentadoria, não tem seguro-saúde, não tem merda nenhuma. Quer dizer, Guardsmen podem se aposentar, mas na vida. Você tem que viver até chegar lá. Vai lá, boa sorte. Boa sorte. Por tudo isso pra ganhar R$850 por mês, né? Ah, não. O salário mínimo tá bosta, assim não dá. Não vale a pena botar a vida em risco, você é louco. O foda do Guardsman é que o plano de saúde dele é morrer, né? Que aí não tem mais ter cuidado de saúde. O plano de saúde dele começa com S. S de quê? De sorte. Você tem que ter saúde. Isso mesmo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que uma força de Custodians é conhecida como uma companhia de escudo. A definição de uma força pode variar entre, assim, uma força-tarefa pequena e um exército. Em circunstâncias normais, uma companhia não tem mais do que, assim, um capitão de escudo e 30, 40 Custodians. Então, assim, é tudo que eles precisam. Isso mesmo. Mas, eu acho que isso era tudo que nós podíamos falar sobre os Custodians nesse episódio. Mas, assim como várias outras facções, nós voltaremos pra eles em outras ocasiões. Não se preocupem. Nós voltaremos. Como já dizia, é uma referência muito obscura de uma região muito específica do Brasil, mas como já dizia o Anonymous Gourmet, voltaremos? Nossa, bora, velho. Isso foi, tipo, microscopicamente específico, sabe? Era um programa de culinária que tinha no Rio Grande do Sul, na RBS. E aí tinha esse cara que era o Anonymous Gourmet. Cara, se alguém entender, você tem meu amorzinho. Pra ser mais específico que isso, só se fosse TV do bairro, né? Não fosse nem, tipo, do estado. Sim. Bom, eu acho que isso era tudo que nós tínhamos pra falar. Esse foi o 12º episódio do podcast dos Ultramaneiros. Nós agradecemos por ouvir e pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em @ultramaneiros. E também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do YouTube. O link vai estar na bio do Twitter. Ajude ao nosso servidor do Discord, o 40k TTS Brasil. O invite vai estar na bio do Twitter também. Podem me encontrar em @lucavendramel. E, Genérico, onde nós podemos te encontrar? Vocês podem me encontrar em 2 lugares. Vocês podem me encontrar no YouTube como Senhor Genérico, por extenso. E no Twitter vocês podem me encontrar em @sr_genérico. Sem acento, sem nada. Só com... Isaac, onde nós te achamos? Vocês podem me achar no Twitter e no Instagram em ZackZaCKY Stardust, de Pod Estrela em inglês. Na Steam, por exatamente esse mesmo nome, com uma fotinho do Joski. E é isso, ainda não tenho grandes jabás pra fazer. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever e clicar no sininho pra dar aquela ajuda. Enquanto é só, nos vemos em 2 semanas. Que o Imperador esteja convosco.